Bom dia, tudo bem? Espero que sim, né, gente? Estamos fazendo um videozinho de explicação referente ao nosso conteúdo atual, que é operações fundamentais com naturais. Eu vou ali a partir dos exercícios fazendo a resolução e vocês vão acompanhando no material que foi postado para vocês, tá ok? Então a primeira questão que nós temos ali é a soma de três parcelas é 8.740. A primeira é 4.319 e a segunda é 1.843. Determine a terceira parcela. Então a soma dessas três parcelas, 8.740. Primeira, 4.319. Segunda parcela, 1.843. E eu preciso descobrir essa terceira parcela. Como que eu vou descobrir? Então eu vou somar essas duas primeiras. Eu já deixei previamente somado para a gente ganhar tempo. Deu 662. Vou fazer o que para descobrir essa terceira parcela? O total das três é 8.740 e eu sei que essas duas dá 662. Então eu preciso saber quanto falta para chegarmos no 8.740, certo? Então o que eu vou fazer? Para eu saber quanto falta, a operação que eu uso é de subtração, ou a de menos, como vocês costumam chamar. Então fica assim, 8.740 menos 662. Vamos aplicar aqui o algoritmo de subtração. Para eu tirar 2 do zero, não é possível. Então eu empresto da casa da dezena e fico com 10 unidades. 10 menos 2 é 8. Não consigo tirar 6 do 3. Faço o empréstimo, fica 13 e aqui fica 6. 13 tira 6, 7. 6 tira 1, 5. 8 tira 6, 2. Fazendo uma provinha real, só para a gente ver se deu certo. A nossa parcela, a terceira parcela é 2.578. Eu vou voltar aqui onde eu tinha colocado no início. Vou colocar aqui o 2.578. Então dá 9 com 3, 12. 12 com 8, 20. Vai 2 aqui. 2 com 1, 3. 3 com 4, 7. 7 com 7, 14. Ok, por enquanto está dando tudo certo. 3 com 1, 4. 4 com 8, 12. 12 com 5, 7. 17, na verdade. Vai 1 aqui. 4, 5, 6, 7, 8. 8.740. Nossa resposta. Qual é a terceira parcela? 2.578. Ok? A segunda questão eu estou dando uma pausadinha para não ficar muito longo o vídeo, ainda assim acho que vai ficar. A segunda questão diz: escreva todos os números de dois algarismos que podem formar utilizando os algarismos 1, 4 e 8. E depois, qual é a soma desses números? Aí eu coloquei lá, exemplo. Quais são os números que a gente pode formar? 14, 41. Como não pode repetir, eu não posso formar 11, não posso formar 44, não posso formar 88. Dois algarismos. Então eu também não posso formar 148, porque tem 3 algarismos. Então eu quero de 2 algarismos sem repetir os algarismos. Uma forma que a gente tem é como eu coloquei aqui no quadro. Começando com 1, em que eu posso ter 14 e 18. 14 e 18. Começando com 4, 41 e 48. Começando com 8, 81 e 84. Temos todos os possíveis sem repetir, são 6 números de 2 algarismos sem repetir. A soma deles. Aí temos que somar 14, 18, 41, 48, 81, 84. 14, 18, 41, 48, 81, 84. Efetuamos a soma. 4 e 8, 12. Com 1, 13. Com 8, 21. Com 1, 22. Com 4, 26. Vai 2. 2, 3, 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 8, 20, com mais 8, 28, total 286. Questão resolvida, tudo ok. Questão
3. Vamos lá. Ao fazer uma cocada, coloquei 200 gramas de açúcar. Experimentei e não gostei. Coloquei mais 100. Experimentei novamente e ainda não estava bom. Coloquei então mais 350 gramas de açúcar. A cocada ficou gostosa, mas muito doce. A última vez deveria ter colocado apenas 250 gramas. Vamos às perguntas. O enunciado é um pouquinho extenso. Anota. Anota o que for importante para depois não esquecer. Se necessário, reler quantas vezes for necessário. Pausadamente, usando a pontuação. Ok? Quantos gramas de açúcar eu coloquei no total? Então, no total que ele colocou foi 200, depois mais 100 e na última vez 350. Então, seria letra A, 200 mais 100 mais 350. Lembrando de colocar aqui unidade, dezena, centena, certo? Então, vai dar 0, 0, 0 e 5, 5. 2 com 1, 3 com 3, 6. Então, a resposta é, ele colocou 650 gramas de açúcar. Ok? Aí, vocês podem elaborar do jeito que ficar melhor no caderno de vocês. Como o meu quadro é pequeno, eu dou uma economizadinha de espaço. Questão B. Quantas gramas coloquei a mais? Bom, na última vez ele colocou 350 e ele afirmou na última frase que deveria ter colocado 250. Então, para saber quanto que ele colocou a mais, eu tenho que saber a diferença do 350 para o 250. Se eu quero saber a diferença, então eu tenho que fazer 350 menos 250. E aí, a gente tem 100. E a resposta é, colocou 100 gramas a mais. Vamos à questão 4. Sofia saiu de casa com 5 notas de 10 reais. 5 vezes 10. Está aqui. 2 de 2 reais, 2 notas de 2 reais e 3 moedas de 1 real. Gastou 35 reais. Aí vamos às perguntas. Letra A. Com que quantia Sofia ficou? Então, para mim saber com que quantia ela ficou, eu preciso saber com qual total de dinheiro ela saiu. Então, vamos lá. 5 notas de 10, 5 vezes 10, 50. 2 notas de 2, 2 vezes 2, 4. 3 moedas de 1, 3 vezes 1, 3. Efetuamos a soma, 50 mais 4 mais 3, 57. Concluímos que Sofia saiu de casa com 57 reais e no enunciado ainda afirma que ela gastou 35. Então, eu vou ter que fazer a diferença entre o que ela possuía e o que ela gastou para saber com quanto ela ficou. Então, eu vou ter que fazer, letra A, 57 menos 35, 7 menos 5, 2, 5 menos 3, 2. Com que quantia Sofia ficou? Sofia ficou com 22 reais. Letra B. Como Sofia pode pagar a conta sem receber troco? Diga todas as maneiras possíveis. Vamos ver então as maneiras possíveis. Como ela tem notas de 10, de 2 e de 1, vamos ver. Ela pode pagar com 3 de 10, que é 30 reais, mais as duas de 2, que dá 4 reais, mais uma moeda de 1, 35, sem receber troco, como foi pedido. Uma outra possibilidade é ela dar 3 notas de 10, mais 3 moedas de 1, aí não fica com as moedinhas, que às vezes a gente pode perder mais facilmente, e mais uma nota de 2, que vai dar também 35. Beleza? Existem várias formas de pagar sem receber troco desta forma. Questão 5, e que eu imagino que deu bastante dúvida, porque aparecem uns nomezinhos que a gente quase não usa. Né? Vou ler com vocês. Na subtração, a diferença é 26. Se aumentarmos 8 unidades no subtraindo, qual será o novo valor da diferença? Aí entra alguns detalhes. Né? Subtraindo. O que é o subtraindo? Diferença.
quem é a diferença na subtração? Certo? São os nomezinhos que às vezes a gente não usa. Seguinte, e se o minuendo for aumentado em 4 unidades? Nessa primeira subtração. Então foram duas perguntas numa questão só. Qual será o novo valor da diferença se aumentarmos 8 unidades no subtraendo? Eu inverti a ordem, mas quer dizer a mesma coisa. Essa é a primeira questão. E se o minuendo for aumentado em 4 unidades nessa primeira subtração? Vamos por partes. Primeiramente, minuendo, subtraindo, diferença. Estamos falando de subtração. O resultado da subtração, então, que está sendo chamado de diferença, é o termo correto de ser usado. Minuendo é aquele que é diminuído o valor, e subtraindo é o valor que eu retiro. Ok? Para vocês, em cima, é o minuendo, de baixo, subtraindo. Resultado, a gente chama de diferença. Então, quando ele fala em aumentar 8 unidades no subtraindo, é aumentar 8 no que eu retirei. O resultado foi 26. Se eu tirar um valor 8 unidades maior, então eu tenho que fazer o quê? Diminuir 8 do resultado. 26 menos 8. Pego 1 emprestado. 16 menos 8, 8. 18. Então, se eu aumentar 8 unidades no subtraindo, a minha diferença, o meu resultado vai ser menor. Menor quanto? 8 unidades. Ok? Nessa primeira questão, são duas perguntas na mesma, a resposta é 18. Para a segunda pergunta, que diz, e se o minuendo for aumentado em 4 unidades na primeira subtração, nessa inicial, e não nessa? Então, se eu aumentar aqui, é como se eu dissesse, eu tinha um determinado valor e ganhei 4. Ou seja, eu aumentei o valor que eu tinha e não o que eu tirei. Aqui eu aumentei o que eu tirei, então tinha que diminuir da diferença. Como eu aumentei o que eu tinha, eu vou pegar aqui no resultado, que é 26, e vou acrescentar 4. Por quê? Porque foi acrescentado 4 lá no minuendo. E aí, a segunda resposta fica 30. Pode colocar 18 e 30, respectivamente. Respectivamente quer dizer na mesma ordem que foi perguntado. Sexta questão. Júlia nasceu em 1986. Que idade terá em julho de 2013? Bom, vamos primeiramente fazer a diferença dos anos, né? Ela nasceu em março de 86. Em março de 87, ela completa 1. Em março de 88, no dia específico, ela completa 2. Se a gente fizesse simplesmente, por exemplo, em 86 é a data que ela nasceu. Se a gente fizesse em 88 menos 86, 2. Mas a gente tem que considerar que ela só vai ter 2 a partir do mês de março. Fato. Então, se a gente pegar o ano que a gente quer menos a data de nascimento, dá a idade e aí vamos considerar o mês que a pessoa nasceu. Então, em 2013, vamos fazer 2013 menos 1986 e ver qual é a idade que ela completa ou completou em 2013, certo? 13, tem que pegar emprestado, fica 0. 13, vamos fazer aqui, menos 6, 7. Então tem que pegar emprestado, como o vizinho não tem, vai pegar do outro vizinho. E esse outro vizinho ficará com 1 só. E esse que tinha 1 ficou com 10. Que vai emprestar 1 para cá e vai ficar com 9. 10 tira 8, 2. 0, 0. Ou seja, em 2013, Júlia completa 27. Como ela nasceu em março e a pergunta é que idade ela terá em julho, lá no mês de julho ela já vai ter feito aniversário, ok? Então em julho ela vai ter, em julho de 2013 ela vai ter 27. Se fosse em fevereiro de 2013, ela ainda não teria os 27, ela teria 26, ok?
Então, para a primeira pergunta, que idade terá em julho de 2013? 27 anos. Respondemos. E aqui também vão ser duas perguntas, vamos usar respectivamente. 27 anos. E a outra pergunta. E em janeiro de 2015? Novamente, 2015 menos 1986. Vocês poderiam ter só aumentado 2 anos aqui, já que 2013, 2014, 2015. Em 2015 ela completa 29, só que está em janeiro. Ela não completou os 29, ela tem 28. Eu vou fazer 2015 menos 86. 15, fica 0. Bem rapidinho, né? Porque senão o vídeo fica extremamente extenso. 15 menos 6, 9. 10 menos 8, 2. 0, 0. Então, em 2015 ela completa 29, só que estamos em janeiro. Então, ela não completou 29. Quantos anos ela tem em janeiro de 2015? 28. Ela fará 29 no ano de 2015. Então, a resposta é 27 anos e 28 anos, respectivamente. Palavrinha grande, bonitinha de ser usada. Nesta mesma ordem foi perguntado. Então, voltando. A questão 7, então, é um pouquinho extensa, né? E dá aquela embaralhada na cabeça. Tem que ler com calma várias vezes, isso é natural. Minha família é muito grande, somos 7 filhos. Minha irmã mais velha tem 2 filhos e 5 netos. Minha segunda irmã tem 2 filhos e 5 netos. Meu terceiro irmão tem 2 filhos e 3 netos. Minha quarta irmã tem 1 filho e nenhum neto. Meu quinto irmão tem 3 filhos e 4 netos. Eu tenho 2 filhos e 2 netos, netas no caso. E minha irmã mais nova tem 3 filhos e nenhum neto. Quantos netos tem a minha mãe? Quem são os netos da minha mãe? São os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus irmãos. Então vamos ver os filhos dos irmãos primeiro. Então, minha irmã mais velha tem 2 filhos. A outra irmã também tem 2 filhos. O terceiro irmão tem 2 filhos. Minha quarta irmã tem 1 filho. Meu quinto irmão tem 3 filhos. Eu tenho 2 filhos. E minha irmã mais nova tem 3 filhos. Então, os filhos dele mais os filhos do irmão dele são os netos da mãe dele. 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15. Quantos netos tem a mãe? Vamos responder. 15 netos tem a mãe dele. Segunda pergunta é quantos bisnetos tem a mãe dele? Agora vamos para os filhos dos filhos dele e dos irmãos. Começando. Minha irmã mais velha tem 5 netos. Os netos meus são bisnetos da minha mãe. Então, os netos da irmã dele são bisnetos da mãe dele, que é o que a gente quer saber. Tem 5 netos, então, minha irmã mais velha. Então, vamos para os netos. A segunda irmã tem também 5 netos. O terceiro irmão tem 3 netos. A quarta irmã tem nenhum neto, 0. Meu quinto irmão tem 4 netos. Eu tenho 2 netas. E a minha irmã mais nova, nada, 0 netos. Somando, 10, 13, 17, 19. Então, a minha mãe, ou a mãe da pessoa que foi colocado no enunciado, tem 19 bisnetos, que são os netos do filho dela. Confusinho um pouquinho, mas não é tão difícil. Só para concluir ali, eu coloquei então a resposta. 15 netos e 19 bisnetos. Ok? Para ficar bonitinho. Questão 8, o vídeo está longo, mas já está quase
acabando. Para a decisão do campeonato de futebol foram realizados turno e retorno. Primeiro e segundo jogo. Jogo na casa do adversário e o jogo na própria casa, como a gente tem no nosso campeonato brasileiro. No primeiro jogo, o público pagante foi 54.321 pessoas e não pagantes 3.895. No segundo jogo, a quantidade de pessoas aumentou. Pagantes 63.247, não pagantes 5.894 pessoas. Quantas pessoas compareceram nas duas partidas? Então a gente soma os pagantes e não pagantes das duas e aí a gente vai ter o total. Vamos lá, eu dei uma pausadinha para não ficar demorando muito, né? Então eu coloquei ali os pagantes do primeiro jogo, 54.231, pagantes do segundo jogo, 63.247, não pagantes do primeiro jogo, não pagantes do segundo jogo. Efetuei a soma, 127.267 compareceram nas duas partidas. Show? Tranquilo, né? Última questão. Com a graça de Deus, né? Demorando pra caramba, mas é o primeiro vídeo, então a gente vai se adaptando. José pensou em um número, a seguir adicionou-lhe 10. Depois subtraiu 13, obtendo 12. Em que número José pensou? Bom, eu já tinha colocado ali abaixo no materialzinho de vocês. Aqui, né? Tá bem? Vocês têm ali também. Mais ou menos qual era a ideia para resolver. Então eu pensei em algum número, somei com 10, deu um determinado resultado. Tirei 13, o resultado foi 12. Então eu preciso saber primeiro qual é o número que eu tiro 13 e dá 12, posso usar a operação inversa. Bom, eu tirei 13 de alguém e fiquei com 12. Se eu botar novamente, colocar junto novamente com o 12 e o 13 que eu tirei, eu vou ter um número. Então eu posso fazer 12 com 13, 25. Então, o número que eu tiro 13 e dá 12 é 25. Esse resultado aqui é 25. Eu vou me fazer outra pergunta. Qual é o número que eu somo com 10 para dar 25? Muitos já de cabeça vão pensar no 15. Mas a gente sempre pode fazer a operação inversa. Qual é o número que somado com 10 dá 25? Eu posso ir lá no 25 e tirar o 10 que eu somei. E aí eu tenho 15. Então, qual é o número que somado com 10 dá 25? 15. 15 mais 10 dá 25. 25 menos 13 dá 12. Zé Fini. A pergunta era em que número José pensou? José pensou no 15. 15 mais 10, 25. 25 menos 13, 12. Gente, obrigado, tá? Espero que estejam todos bem, que a gente consiga passar por esse momento com tranquilidade e precisando e eu conseguindo, estou à disposição para ajudá-los. Grande abraço.